Isso vai acontecer com seu corpo se usar esteroides. Suplemento e esteroides são a mesma coisa? Definitivamente não. Mas essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Quer saber o que os esteroides anabolizantes e como ele age no nosso corpo? Então fique no vídeo até o final. Os suplementos alimentares, como whey protein e creatina, são substâncias químicas especialmente desenvolvidas para complementar os alimentos. Ambos são proteínas que ajudam no nosso ganho de massa muscular. Eles auxiliam também na recuperação do pós-treino ou limita a perda de danos musculares e por aí vai. Mas afinal, o que são os esteroides? Os esteroides são uma versão artificial de produtos químicos, conhecidos como hormônios, que são produzidos naturalmente pelo nosso corpo. Os esteroides são projetados para agir como esses hormônios para reduzir a inflamação. Mesmo que eles gerem resultados rápidos, existe uma série de perigos e efeitos colaterais. Eles também são conhecidos como corticosteroides e são diferentes dos esteroides anabolizantes usados por fisiculturistas e atletas. Essas substâncias não curam sua condição, mas são muito boas para reduzir a inflamação e aliviar sintomas como inchaço, dor e rigidez. Normalmente, a inflamação é a reação natural do corpo à infecção ou bactérias. Seu sistema imunológico produz fluido extra para combater infecções ou bactérias, o que causa inchaço, vermelhidão e calor na área afetada. Você deve ter notado isso se tiver um corte ou ferida na pele. Em algumas condições, como artrite reumatoide, o sistema imunológico produz inflamação nas articulações ou em outras partes do corpo por engano, o que pode causar danos permanentes se não for tratado. Os esteroides podem ser usados para reduzir essa reação imune. Eu não estou dizendo que não existem coisas ruins, eles geralmente são administrados apenas por um curto período de tempo para tratar rapidamente os surtos de sua condição. Dependendo de qual condição você tem e da dose prescrita, você pode notar uma melhora em seus sintomas dentro de alguns dias, mas algumas pessoas utilizam esses hormônios para ganhar músculos mais rapidamente, sem considerar os riscos que podem causar. Falaremos disso mais adiante. Quais são os riscos do uso dos esteroides? Existem diversos riscos. O uso de esteroides tem sido associado a hipertensão arterial, diminuição da função dos ventrículos do coração e doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos, danos nas artérias e derrames. Mesmo em atletas com menos de 30 anos, eles contribuem para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, em parte aumentando o nível de lipoproteínas de baixa densidade e diminuindo o nível de lipoproteínas de alta densidade. Os níveis elevados de LDL e baixos de HDL aumentam o risco de aterosclerose, uma condição na qual substâncias gordurosas são depositadas dentro das artérias e interrompem o fluxo sanguíneo. Se o sangue for impedido de chegar ao coração ou ao cérebro, o resultado pode ser um ataque cardíaco ou até mesmo um derrame. Os esteroides também aumentam o risco de formação de coágulos sanguíneos nos vasos, potencialmente interrompendo o fluxo sanguíneo e danificando o músculo cardíaco, de modo que não bombeie o sangue de forma eficaz. Níveis crescentes de testosterona e outros hormônios sexuais normalmente desencadeiam um surto de crescimento que ocorre durante a puberdade e adolescência. Esses níveis crescentes de testosterona também fornecem os sinais para interromper o crescimento. Quando uma criança ou adolescente toma esteroides anabolizantes, os níveis de hormônios sexuais artificialmente elevados resultantes podem sinalizar prematuramente aos ossos para parar de crescer. As evidências sugerem que os levantadores de peso que fazem uso indevido de esteroides anabolizantes têm tendões mais rígidos, o que pode levar a um risco aumentado de lesão no tendão. Além disso, existem outros efeitos colaterais ao ingerir esses esteroides. Tomar regularmente esteroides anabolizantes pode levar a mudanças físicas e psicológicas em homens e mulheres, bem como condições médicas muito perigosas. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para hipertrofia. É um método validado para ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido. O link para o guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Entre os efeitos dos esteroides anabolizantes nos homens podem incluir contagem de esperma reduzida, infertilidade, testículos encolhidos, disfunção erétil, perda de cabelo, desenvolvimento de mama, aumento do risco de câncer de próstata, acne grave e dor de estômago. Nas mulheres, os esteroides anabolizantes podem causar crescimento de pelos faciais e pelos corporais, perda de seios, inchaço do clitóris, uma voz mais profunda, um aumento do desejo sexual, problemas com períodos, perda de cabelo e acne grave. O
uso indevido de esteroides anabolizantes também pode causar os seguintes efeitos psicológicos ou emocionais: comportamento agressivo, mudanças de humor, paranoia, alucinações e também delírios. Em adolescentes, os esteroides anabolizantes aceleram o crescimento ósseo, então, se forem mal utilizados por pessoas jovens que ainda não tiveram o surto de crescimento associado à puberdade, as drogas podem causar envelhecimento prematuro dos ossos e crescimento restrito. Mas você deve estar se perguntando, como acontece o uso indevido dos esteroides? Os esteroides anabolizantes são medicamentos sujeitos à receita médica que às vezes são tomados sem orientação de um profissional para aumentar a massa muscular e melhorar o desempenho atlético. Se usados dessa maneira, podem causar sérios efeitos colaterais e dependência. Os esteroides anabolizantes são drogas fabricadas que copiam os efeitos do hormônio masculino testosterona. Eles têm usos médicos limitados e não são os mesmos que os corticosteroides, um tipo diferente de medicamento esteroide que é mais comumente prescrito. Os esteroides anabolizantes são ilegais? Os esteroides anabolizantes são medicamentos da classe C, que no Brasil só podem ser vendidos com uso de prescrição médica, mas é legal ter esteroides anabolizantes para uso pessoal. Também podem ser importados ou exportados desde que realizados pessoalmente. Isso significa que eles não podem ser enviados ou entregues por um serviço de correio ou frete. Mas é interessante saber que é ilegal possuir, importar ou exportar esteroides anabolizantes se acredita-se que você os está fornecendo ou vendendo. Isso inclui também dar essas substâncias aos amigos ou conhecidos. A pena é uma multa ilimitada ou mesmo uma pena de prisão de até 14 anos. No esporte profissional, a maioria das organizações proíbe o uso de esteroides anabolizantes e testa os concorrentes para esteroides proibidos. Se você testar positivo, poderá ser banido de competir profissionalmente para sempre. Mas por que as pessoas fazem uso indevido de esteroides anabolizantes? Os esteroides anabolizantes podem ser usados como drogas para melhorar o desempenho, que aumentam a massa muscular e diminuem a gordura, além de causar muitos efeitos indesejados. Algumas pessoas os tomam regularmente para melhorar seu desempenho físico e fortalecer seu corpo. Mas a verdade é que pessoas de todas as idades abusam dessas drogas, incluindo meninos adolescentes que sofrem de transtorno dismórfico corporal. Essa é uma condição de saúde mental em que uma pessoa passa muito tempo se preocupando com falhas em sua aparência. Essas falhas são muitas vezes imperceptíveis para os outros. As pessoas que têm transtorno dismórfico corporal podem tomar esteroides anabolizantes porque não se consideram fisicamente grandes ou fortes o suficiente. E algumas pessoas acreditam que tomar esteroides anabolizantes os ajudará a ficar em forma e saudáveis. Isso não é verdade, porque essas substâncias são um hábito perigoso de drogas e pode viciar. Como os esteroides anabolizantes são tomados? Os esteroides anabolizantes geralmente são injetados em um músculo ou tomados por via oral como comprimidos, mas também vêm como cremes ou géis aplicados na pele. Muitas pessoas que usam esteroides anabolizantes estão cientes dos perigos de tomá-los e acreditam que tomando os medicamentos, de certas maneiras, podem evitar efeitos colaterais. Ou eles podem tomar medicamentos adicionais para tentar combater os efeitos colaterais. No entanto, os usuários podem tomar os medicamentos por um período de tempo e depois parar por um período de descanso antes de começar novamente, isso é conhecido como ciclos. Tomar mais de um tipo de esteroide anabolizante por vez, conhecido como empilhamento, que acreditam que faz com que os esteroides funcionem melhor. Fazer uma combinação de empilhamento e ciclo, conhecido como pirâmide, onde começa tomando uma dose baixa de um ou mais esteroides anabolizantes e em seguida aumenta a dose ao longo do tempo até uma dose máxima. Então param de tomá-los por um período de descanso para dar um descanso ao corpo antes de iniciar um ciclo novamente. Mas não existem evidências de que qualquer um desses métodos realmente reduz os efeitos colaterais e os danos causados pelo uso de esteroides anabolizantes. Os usuários dessas substâncias tendem a se exercitar mais quando estão tomando altas doses para aproveitar ao máximo seu desempenho aprimorado durante esse período. Em suma, os esteroides anabolizantes são hormônios sintéticos produzidos a partir do hormônio sexual masculino. Você já fez alguma utilização de esteroides ou conhece alguém que usa? Conta pra gente aqui nos comentários quais foram os efeitos.